Olá, povo de Deus, graça e paz. Tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui para exaltarmos ao Senhor em mais um culto de nosso lar, né? Mas temos certeza que o Senhor Jesus Cristo se faz presente em nossas vidas e vai te abençoar nesta hora. Para iniciarmos o nosso culto, vamos ouvir a minha esposa orando nesta hora. Senhor, meu Deus, eu agradeço a Ti, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Senhor, abençoa, meu Pai, fala conosco através dos louvores, através da Tua palavra que vai ser ministrada, Jesus. Derrama a Tua bênção sobre a nossa vida, Senhor. Aviva a Tua obra no meio dos céus, meu Pai. Nós agradecemos a Ti por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Também quero compartilhar com vocês a palavra de Deus que está registrada no livro de Salmos. Salmo 138, a partir do versículo 1 diz assim, o verso 1. Rendeste-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Que coisa linda! O salmista exaltando o nome do Senhor, colocando o Senhor acima de todas as coisas. Eu te convido nesta hora a adorar o Senhor e colocá-lo acima do teu problema, acima da tua dificuldade. Então vem nesta hora, vamos louvar o Senhor, porque eu tenho certeza que Deus tem muitas coisas a fazer em nossas vidas através desses louvores, em nome de Jesus. Vamos louvar então? Vamos exaltar o Senhor. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós, que nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagava, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós, que nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagava, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor
glória! Eu te convido nessa canção para você exaltar o Senhor, porque Ele é o Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é o Deus que nós servimos. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destino, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagre, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. 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 Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo,
caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é o Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. 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 Aleluias! Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Esse é o Deus de milagres. Fique agora com a palavra do Senhor, que estará sendo ministrada por nosso pastor presidente, pastor Adson. Um beijo no coração de cada um. Olá, famílias da PIB, famílias que nos assistem, nos acompanham pelo Facebook, YouTube, Instagram. Graça e paz. É assim que quero me dirigir a vocês nessa noite, diferente dos nossos encontros anteriores. Família, PIB, famílias que nos assistem. Para lembrar que amanhã nós estaremos dando abertura ao mês de maio. Ao mês de maio, que é o mês da família. Nós que somos uma igreja que tem uma veia muito forte, um viés ministerial muito forte, voltado para o cuidado das famílias, e que geralmente, no mês de maio, temos uma série de programações, desde encontros de casais a retiros com famílias, ministrações, palestras, enfim. E o nosso foco sempre é a família, o bem-estar da família. Infelizmente, dado o isolamento social, não vamos ainda poder estar reunidos. Mas não deixaremos que este mês de maio passe desapercebido. Que a nossa principal bandeira do mês de maio não seja hasteada. Ao contrário, amanhã estaremos iniciando momentos de sabedoria para as famílias. Serão momentos diários de meditações da palavra de Deus. Pequenas e breves meditações em forma de áudio que o pastor estará enviando diariamente através de uma lista de transmissão para todos os contatos de pessoas e famílias que temos. Caso você ainda não esteja nessa lista de transmissão, só é nos dar um ok, mandar o seu número, nós então lhe incluiremos nessa lista de transmissão. Pastor de vocês, que crer na família como projeto de Deus e levanta bem alta esta bandeira, estará todos os dias, durante 31 dias do mês de maio, enviando diariamente mensagens, reflexões para a edificação e enlevo espiritual da sua família. Você ouvirá a voz do seu pastor diariamente através desse áudio. E não lhe faltará a porção de cada dia, o alimento saudável, o alimento puro, a santa palavra de Deus, para alimentar a sua família. Mas não para por aí. Nós também estamos desafiando as famílias para que estejam interagindo com seus membros em casa, e para isso nós estaremos, a partir do dia 1º, enviando desafios, através da mesma lista de transmissão, desde enigmas bíblicos, a atividades lúdicas e atividades que vocês vão construir em casa com os membros das famílias de vocês. E mesmo você que mora só, poderá participar. Ao final do mês de maio, queremos condecorar, homenagear aquela família que for a família nota 10, que conseguiu a maior pontuação no feedback, no retorno, na construção das atividades e nas respostas corretas às perguntas que nós faremos. Todas elas tendo como pano de fundo a palavra de Deus, testando o conhecimento das famílias e levando as famílias a aprenderem mais com Deus e com a sua palavra. Portanto, vamos aproveitar esse momento de isolamento para estarmos juntos em casa, interagindo, tornando esse isolamento menos solitário e mais próximos afetivamente, espiritualmente. Queremos ainda que você assista a um vídeo, a uma chamada, que nós agora vamos exibir. E certamente você será impactado. Para participar desse projeto,
que agora você tomará conhecimento através da exibição deste vídeo, para o qual dependemos de você, de pessoas como você, para que a multiplicação da compaixão e graça aconteça nesse tempo de crise, nesse tempo de fome e de desemprego. Então assista esse vídeo e ao final dele você saberá que resposta deverá dar a essa convocação do céu para a sua vida. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu se crer. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói. É vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus das asas, faz teu voo. Quero convidar você que nos assiste, que nos acompanha nesta noite, a abrir a sua Bíblia, acessar a sua Bíblia, no livro de Salmos, capítulo de número 4. Salmos de Davi, capítulo 4. É um salmo pequeno de apenas 8 versículos e quero ler na íntegra com você. Traz como tema confiança em Deus na angústia. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si aquele que é piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifício de justiça, confiai no Senhor. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Quero repetir o verso 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Quantos de nós não tivemos, pelo menos uma vez na vida, problemas sérios, dificuldades sérias para dormir? Talvez alguns até tenham essa dificuldade com uma maior frequência. E quem sabe, nesses dias de tensão, de isolamento social, quem sabe muitos não estejam nem conseguindo dormir. Algo que talvez, em outro contexto, conseguiam facilmente. São problemas pessoais, crises existenciais, culpa, problemas familiares, problemas financeiros e outros tantos que podem conscientemente ou inconscientemente nos tirar o sono. Davi enfrentou um momento assim, uma pressão tão grande, mas ainda assim a história vai nos dizer que, embora toda a pressão sofrida por ele, toda a angústia sofrida por ele, ele conseguiu ter uma noite calma, uma calma noite de sono. Ainda assim, ele pôde dormir o sono do justo. Absalão estava armado até os dentes, com todo o seu exército,
empreendendo uma forte perseguição a Davi, desejando mais do que capturá-lo, desejando mais do que prendê-lo. O desejo de Absalão era tirar a vida de Davi. Ele ambicionava ocupar o seu lugar no trono, e para isso só seria possível se ele primeiro conseguisse ceifar a vida de Davi. E para aqueles que não sabem, Absalão era ninguém menos que o filho de Davi. Davi estava agora no fundo de uma caverna fria, com alguns poucos amigos, e lá fora Absalão e o grande exército, antes fiel ao seu rei, agora aliado a Absalão, perseguindo até a morte o seu rei. Queridos, imagino a dor do coração de Davi, a angústia do coração de Davi, em saber que aquele que agora o perseguia, aquele que agora intentava contra a sua própria vida, desejava em seu coração usurpar o seu lugar no trono, ele que já tinha usurpado o lugar do rei no coração dos seus súditos, ele que já havia roubado o coração do povo, do seu rei que era o seu pai, agora queria literalmente lhe tirar o trono, e para isso estava disposto a ir às últimas consequências, tirando-lhe a própria vida. Imagina a dor de Davi, imagino o quanto não estava Davi desconsolado, decepcionado, porque agora o seu maior rival, o seu maior inimigo era o seu filho, sangue do seu sangue, carne da sua carne, era o seu maior inimigo, era quem desejava a sua morte. Enquanto eu pensava nessa experiência dolorosa de Davi, eu nem me imagino de longe viver algo semelhante. E lembrava-me de tantas famílias em que os inimigos, a maior rivalidade, os maiores conflitos acontecem justamente entre os seus membros. Eu fiquei a pensar, como angustiante, como deve ser terrível quando os nossos maiores inimigos, os nossos maiores críticos, os nossos maiores desafetos são encontrados dentro da nossa própria casa. A família, que geralmente nós associamos, e assim deveria ser, como um lugar de refúgio, como o nosso santuário, como o paraíso restaurado, o céu aberto, a extensão do céu, lugar para onde nós queremos voltar e voltar às pressas, depois de um dia de exaustivo trabalho. Um lugar, portanto, que nos lembra proteção, amor. E de repente este lugar, este ambiente se tornar o palco de uma guerra, de conflitos intermináveis, aonde as maiores hostilidades, rivalidades, inimizades que nós esperaríamos encontrar em qualquer outro lugar do mundo, em qualquer outro ambiente, encontrarmos justamente entre aqueles que nós nunca imaginamos que poderiam promover tristes situações, tristes realidades. O profeta Miqueias, no capítulo 7 da sua profecia, falando do futuro, falando dos últimos tempos, dos últimos dias, ele vai dizer que o pai se levantaria contra o filho se levantaria contra o pai. Que os nossos inimigos, ou que os inimigos do homem, estariam dentro da sua própria casa. Ele falará, portanto, desse cenário de guerra no seio das famílias, de desentendimento, de rivalidade entre irmãos, de animosidade, de disputa, de competição, de ódio, de ciúme. Jesus também, lá em Mateus, capítulo 10, verso 36, salvo engano, ele falando dos últimos tempos, claro que por outros motivos, ou por um motivo que nós até podemos nos orgulhar, se isso viesse a acontecer, por causa do Evangelho, da nossa conversão a Cristo,
Poderíamos até sofrer perseguição dentro da nossa própria casa, e aí ele conclui dizendo que os nossos inimigos seriam da nossa própria casa, mas nesse caso de Jesus, uma inimizade por intolerância à nossa fé, o que já nos causaria certamente muita tristeza, mas haveria um conforto. Estou sendo perseguido por amar a Cristo, por amor a Cristo. Mas quando a causa não é essa, quando a causa é a inversão de papéis, de valores, quando a causa é o ciúme, a inveja, a competição, o duplo vínculo que alguns pais acabam estabelecendo entre os filhos, porque prefere um e pretere outro, porque demonstra visivelmente um apego maior a um e deixa o outro mais de canto, e aí isso acaba promovendo, ainda que não seja essa a intenção daquele pai e daquela mãe, uma rivalidade, uma animosidade entre irmãos que começam a competir desde muito cedo, e ao invés de se tornar irmãos parceiros, se tornam rivais, inimigos, e às vezes uma inimizade que vai durar uma vida inteira e jamais será resolvida, a menos que Deus interfira e converta um ou outro e mude o coração. Mas a verdade é que deve doer muito quando quem deveria amar odeia, quem deveria proteger expõe ao perigo, quem deveria apoiar, incentivar é o primeiro a criticar, e é aquele crítico de plantão que não mede esforços. Aquele que deveria se alegrar com as nossas vitórias e conquistas, acaba por rivalidade, por inveja, por ciúme, por despeito, por narcisismo, sei lá, por qual outro motivo aqui poderíamos relacionar, por perversidade de coração, para sermos mais precisos, poder do coração perverso, incrédulo, acaba se levantando contra nós, sendo coveiro dos nossos sonhos, e desejando a nossa queda, ou se alegrando com os nossos fracassos. É isso que Davi vai sentir na pele. E talvez ele esteja falando das famílias que estão vivendo justamente essa situação. As estatísticas mostram que depois da Covid-19, do isolamento social, cresceu muito os casos de violência doméstica, cresceu muito os casos de intolerância entre pais e filhos, e até de divórcio, de separação. Só serão oficializados depois do isolamento, é claro, porque ninguém está podendo sair de casa. Mas muitos casais não estão mais se suportando, já estão por um triz, já não se falam mais, já mudaram de quarto, de cama, já estão naquele processo de separação de corpos. Por quê? Porque agora que estão juntos, vendo sob uma pressão, faltando o alicerce que é Cristo, a base sólida, que é o amor ágape, o amor incondicional, os espinhos estão aflorando, não estão conseguindo lidar com isso. Não estão conseguindo lidar porque talvez a vida inteira, ou por muito tempo, nessa atual conjuntura, nessa pós-maternidade, onde a mulher trabalha tanto quanto o marido, às vezes trabalha mais do que o marido, e é a provedora número 2, ou em alguns casos até a provedora número 1, saem o dia todo, não se encontram, às vezes nem durante o almoço, aí não tem tempo para brigar, não tem tempo para discutir, nem a relação, mas agora que estão confinados dentro do mesmo espaço físico, aí sim, agora os espíritos estão aflorando, e a tensão tem levado esses casais a um conflito que tenha resultado em separação, em brigas, e filhos também. Os pais nunca gastaram e nunca ficaram tanto tempo com seus filhos como agora. E por isso, os ânimos estão aflorados. E as famílias estão gritando por socorro. Na China, por exemplo, foi noticiado que depois que os chineses começaram a voltar do isolamento, cresceu em 40% o número de divórcios. Seria então a segunda onda, o efeito colateral dessa crise, que tem deixado todos com os nervos à flor da pele. Tem separado irmãos e amigos, não só fisicamente, mas até emocionalmente e afetivamente, o que é pior. De dentro da caverna, Davi pede a Deus que ouça as suas súplicas e tenha misericórdia dele, porque se essa situação que você está vivendo na sua casa, você só tem um que pode lhe socorrer. Se nem com os membros da sua família você tem podido contar, se nem com a compreensão do seu esposo ou esposa e filhos, perdão, tolerância, amor, você tem podido contar, você só tem uma alternativa, o socorro que vem do céu. Então vai a primeira dica: faça como Davi, do fundo da sua caverna, dessa solidão a 2, a 3, dessa solidão coletiva, clame a Deus, porque é isso que Davi vai fazer. Ele vai clamar a Deus, vai suplicar por misericórdia, lembrando de outros momentos em que Deus agiu, livrando
das garras de Saul, por exemplo, e de tantos outros inimigos, como o próprio Golias, a quem todos temia. Davi pergunta até quando seus inimigos zombariam dele. Davi se lembra, ou lembra a Deus, de que Deus o havia ungido, que Deus o havia separado, e que ele era piedoso. Ou seja, Davi pode, àquelas alturas, em relação a Absalão, que o odiava, que o perseguia, lavar as mãos da inocência, das águas da inocência. Ah, como é bom quando, sofrendo tudo isso, nós podemos fazer como é dito nesse mesmo capítulo, podemos consultar no travesseiro o coração e sossegar, e não encontrar em nós culpa alguma, nos vendo apenas como vítimas do ódio voluntário, da perseguição descabida, por não termos feito nada para merecer aquilo, para provocar aquilo, algo, como costumamos dizer, gratuito. Como é bom quando a gente consegue, como vai dizer Davi no versículo 4, consultar no travesseiro o coração e sossegar, porque a nossa razão, nosso coração é o nosso maior juiz. Quando somos inculpáveis diante de Deus, podemos argumentar com Deus, entrar na sua presença e dizer: até quando, Senhor? Até quando este ou esta está me perseguindo? Este ou esta que deveria me amar, me acolher, me perdoar, me tolerar, está me matando aos poucos, está me tirando a alegria de viver. Essa pessoa a quem eu confiei a minha vida, abandonei tudo para construir uma família, no pensamento de que só a morte poderia nos separar, e agora me maltrata tanto. Este filho poderá clamar a Deus assim em relação aos seus pais, estão sendo arbitrários, autoritários. Esses pais poderão então clamar a Deus, porque consultaram no travesseiro as suas consciências e não encontram em si mesmos culpa alguma para que os seus filhos sejam tão rebeldes, desobedientes, ingratos, sem afeição natural, porque eles sabem que fizeram tudo que estava ao seu alcance, que amaram, que deram exemplo, e não há nada que justifique tal comportamento. Como isso traz sossego ao coração de qualquer pai, mãe, filho, esposo ou esposa. E é isso que Davi vai fazer. Em uma caverna fria e úmida, ele vai compor uma canção. E eu e você, quando nos sentimos no seio de nossa família injustiçados, descuidados, desprezados, vitimados pela incompreensão, pela crítica, será que nós lamentamos? Gritamos? Murmuramos? Ou será que, consultando o nosso coração no travesseiro, podemos compor uma canção? Justamente por podemos lavar as nossas mãos nas águas da inocência. Davi vai compor uma canção. Seus pensamentos serão reportados lá para a festa anual das colheitas, numa época que os celeiros de Jerusalém ficavam fartos, cheios de grãos, e os tonéis transbordavam de vinho, e ele, Davi, com seus filhos à mesa, que eram muitos, suas esposas e concubinas ali, ele se alegrava, mas que agora estavam lá os seus inimigos, os seus algozes, o seu filho tentando lhe tirar a vida, com os seus soldados, seus aliados, comendo da fartura do cereal e bebendo do vinho farto. Ele havia perdido o palácio, ele havia perdido as suas riquezas, ele havia perdido a sua coroa, mas não havia perdido a sua dignidade nem a sua fé. Por isso, o que lhe resta é uma caverna e alguns poucos amigos, porque a grande maioria se levanta contra ele, se alia a Absalão. Ele não tem mais um trono, não tem coroa, não tem cereal, não tem comida nem bebida, mas ele tem a paz. A paz que excede todo o entendimento e guardará o seu coração. Ele tem uma consciência tranquila em relação a Absalão. Ele tem uma consciência tranquila em relação a Deus. E ele sabe que ele pode dormir o sono do justo. Lhe faltava cereal e vinho, mas não lhe faltava a alegria do Senhor. Não lhe faltava a paz do Senhor. Ele recorda nos dias de fartura,
mas ele valoriza e considera insubstituível o seu relacionamento com Deus. E é este Deus que ele leva para a caverna com ele. É este Deus que ele leva para o isolamento social com ele. É este Deus que ele leva com ele nos momentos de angústia. É esse Deus que você tem que se apegar. É a atenção desse Deus que você tem que chamar para você. É esse Deus que você tem que atrair do fundo da sua caverna. Você que sente um solitário em família, um solitário entre irmãos. E aí então, porque ele tinha paz, porque ele tinha Deus, porque ele tinha uma consciência que o fazia deitar e dormir em paz, ele pode dizer o que ele disse no verso 8: em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar seguro. Embora as forças de Absalão estivessem ao redor, Davi tinha a única coisa necessária para mantê-lo seguro. Ele tinha um relacionamento íntimo com Deus. Nenhuma flecha poderia atingi-lo, nenhuma espada lhe faria dano, nenhum exército o conquistaria. Ele tinha Deus, ele tinha paz, perfeita paz. A paz que excede todo entendimento, como fala Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Estava guardando o seu coração. Se ele tinha Deus, ele tinha tudo. Assim como eu e você. Se temos Deus, temos tudo. Se só nos resta graça. Perdemos o nosso palácio, o nosso cereal, perdemos os nossos amigos, a admiração até dos nossos filhos ou do nosso cônjuge, involuntariamente, sem causa, sem razão. Porque se perdemos por culpa nossa, precisamos fazer o caminho de volta. Precisamos dar o braço a torcer, precisamos reparar os erros que nós cometemos contra filhos e cônjuge, e por isso estamos aí, agora hostilizados, agora solitários, sozinhos, sem o apoio deles, sem o carinho e sem que eles sintam orgulho de nós, sem a admiração deles. Mas se eu consulto o meu coração e eu sinto paz, se eu posso dormir o sono do justo, e eu sei que, ou por causa da minha fé, ou por qualquer outro sentimento perverso do coração de quem quer que seja, eu estou sendo hostilizado, maltratado, perseguido, então eu tenho que ter paz, porque eu tenho tudo. Eu tenho Deus, e Deus é tudo. Eu tenho a graça, e ela me basta. Se você perdesse o seu palácio, qual seria a sua reação? Se você, sem culpa, perdesse a admiração de um ente querido, perdesse um grande amigo, uma grande amizade, começasse a sofrer em sua casa a hostilidade, a rivalidade, o complô de membros de sua própria família. Olha que essa história é tão velha quanto o mundo. A família que Deus criou para ser bênção, para unidade, comunhão, amor, crescimento mútuo, recíproco, compartilhamento de responsabilidades e dificuldades. Desde que o mundo é mundo, tem sido o cenário de muitas guerras, de muitas mortes. Foi assim no Éden. Caim matou Abel. O primeiro crime acontece no contexto familiar, entre irmãos que deveriam se apoiar e se amar, mas que, por rivalidade, por inveja, um tirou a vida do outro. A própria família de Davi, conhecemos a história do incesto, da revolta de Absalão, da culpa que ele vai imputar a seu pai, do adultério lá de Davi, e das consequências sofridas por Davi, algumas diretamente relacionadas ao seu erro, como uma reação em cadeia, como uma consequência direta do seu erro, mas outras, sem que ele tivesse culpa, foram involuntárias. Porque por mais que o filho tivesse motivo para estar revoltado com seu pai, não justificaria desejar a morte do seu pai ou persegui-lo até a morte. Não podemos dar razão a Absalão. Ele fosse curar seus desafetos, ele fosse curar a ira contra seu pai, fosse curar as feridas que ele talvez tenha entendido que o seu pai foi o responsável, número 1, poderiam ser abertas na sua alma, mas não perseguir até a morte, não lhe roubar o trono, a dignidade, não torná-lo objeto do seu ódio.
como a família de Isaac. Todos nós conhecemos a história, a trama que aconteceu no seio desta família. Jacó, influenciado por sua mãe, enganou a seu pai quando ele estava no leito de morte. Trapaceou com o seu irmão, ou contra o seu irmão, para usurpar dele o seu direito de primogenitura. Seu irmão, sentindo-se traído, o persegue, sai do seu encalço, e Jacó teve que seguir a vida, fugindo do seu irmão. Portanto, uma história de rivalidade, engano e uma hostilidade que durou muitos e muitos anos. Se não fosse a intervenção de Deus, o fim teria sido trágico. A fuga de Jacó, enfim, várias situações envolvendo famílias. Você tem vivido conflitos em sua casa? Aqueles que deveriam te amar, te proteger, te apoiar, estão te virando as costas. Aqueles que deveriam te amar estão te machucando, te ferindo. Como você tem reagido? Você tem chorado, gritado, murmurado, se queixado, reagido, tendo atitudes reativas, porque tem gente que é reativo, que devolve a afronta com a afronta, a violência com a violência? Ou você tem escrito hino, cantado hinos de louvores a Deus? Você tem conseguido dormir em paz? Você tem conseguido deitar e dormir nos braços do seu Deus? Como você tem agido? Como você reage quando as situações não mudam? E isso não depende de você. Foge do seu controle. Como está a sua consciência e o seu coração? Estão limpos e tranquilos diante de Deus? Você pode dormir o sono tranquilo do justo, de quem descansa nos braços do Senhor, porque sabe que não tem o que temer, nem a quem temer, senão a Deus, que nada fez por merecer o que está passando, o que está enfrentando. Deixe eu concluir dizendo a você que nenhum travesseiro é tão macio quanto a promessa do Senhor, nenhum cobertor tão acolhedor quanto a sua presença. Como disse Paulo aos Romanos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem nos condenará, se é Cristo quem nos justifica? Se você tem vivido uma situação parecida, semelhante, mesmo não envolvendo perigo de morte, nem perseguição de morte, mas de rivalidade, de inveja, de contenda, de desafetos, de conflitos. Não tenha isso como uma sentença de que sua família acabou, de que sua família não vale a pena, de que seu casamento não vale a pena, de que os seus filhos não valem a pena. Eles continuam sendo herança do Senhor. Esta esposa ou este esposo, por mais hostil que esteja sendo agora, foi a pessoa com quem você casou. E tendo Deus escolhido por você, o Deus permitido a você, Ele abomina o divórcio. E Ele quer restaurar. Ele pode e quer restaurar. Ele quer que somente a morte seja capaz de separá-los. Pode não estar bom, mas pode melhorar. Se você, ao invés de se queixar da sua família para Deus, você dobrar os seus joelhos e apresentar a sua família a Deus. Fale da sua família para aquele que pode mudar os corações. Fale desse cônjuge, desses filhos para Deus que pode mudar. Fale deste pai, desta mãe para Deus que tem o poder de mudar esses corações. Valorize a família que Deus te deu, por mais imperfeita que seja. Ore por eles. Clame a Deus por eles. Se sacrifique
por eles. Durma nos braços do Senhor. Ainda que alguns achem que você não é a companhia mais agradável. A uma certa altura, os poucos amigos que seguiram Davi estavam questionando se teriam seguido o homem certo. Porque as pessoas tendem a ficar do lado de quem tem popularidade, de quem parece ter poder de influência. Mas Davi continua firme em sua fé. E dizendo, mais alegria tenho eu no meu coração do que os meus inimigos, do que o meu filho, do que aqueles que procuram me tirar a vida com seus cereais e vinho abundante. A sua alegria precisa estar em Cristo. Família é alegria, mas família também é dor. Família é prazer, mas família também é descontentamento. Parece paradoxal, parece antagônico, mas é verdade. Família é viver, é sofrer. É vencer, mas também é lutar. Nem sempre será boa a convivência. Nem sempre as coisas serão como nós desejamos que fossem. Existirão discordâncias, até desafetos, até feridas abertas, conflitos e até ofensas. Mas desistir não é o caminho. Virar as costas não é o caminho. Trocar de família, de casamento, não é o caminho. De filho ninguém pode trocar, uma vez filho, para sempre filho. Perto ou longe, sempre será filho. Na vida ou na morte, será filho. Uma vez pai, pai para sempre. É um caminho sem volta. Então o melhor que você pode fazer é buscar a Deus como Davi buscou, da sua caverna, é compor um hino de louvor a Deus, é apresentar a sua família a Deus. E crer que Deus pode mudar os corações. É dizer para Deus, eu não desisto desse filho rebelde, desse filho desobediente que me desafia todos os dias. Que segue caminhos totalmente opostos aos caminhos que eu ensinei. Eu até o criei nos teus caminhos. E ele faz tudo diferente para me contrariar. Quem sabe para chamar a minha atenção. Quem sabe para me afrontar. Mas eu oro por ele. É você, mulher, orar por esse marido. É você, marido, orar por essa mulher. Você ainda não pode orar juntos, ore por ela. Uma hora Deus vai quebrantar o seu coração e juntos estarão orando e buscando a Deus. Quando não há o que fazer, a melhor opção é orar. É compor um hino. É adorar. É deitar e dormir descansando nos braços do Senhor. É com toda a guerra que esteja dentro ou fora de casa. Dizer, eu deito e durmo. Não é porque a minha família está 100%. Não é porque tudo está bem na minha casa. Eu deito e durmo porque o Senhor me faz habitar em segurança. Até o pai pode trair o filho. Até o filho pode trair o pai. Até a esposa pode se levantar contra o esposo e tornar a ex-esposa ou vice-versa. Mas Deus continuará sendo Deus. O Deus da família. O Deus do perdão. O Deus do amor. Deus não desistirá jamais da sua família. Que não seja você a desistir dela, jamais. Ore, clame, cante, adore. Não desista, fique firme. E Deus restaurará o teu maior bem, o teu bem mais precioso, que é a tua família. Eu convido você a orar comigo nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Nessa noite o Senhor nos deu esta palavra direcionada às famílias. Porque o Senhor ama as famílias. E o Senhor sabe o quanto está sendo difícil, especialmente nesse tempo de isolamento, uma convivência harmoniosa em muitas casas. Talvez muitos que viviam até bem, ainda que aparentemente agora estão tão juntos, sem ter para onde ir, estão descobrindo defeitos um do outro e dificuldades na relação a 2, a 3, nunca imaginadas. De certa forma, Senhor, poderá ser positivo, porque esse tempo poderá ser um tempo de cura e eu oro para que seja. Se está existindo rivalidade, inimizade, perseguição, desafeto, eu oro ao Senhor para que o Senhor restaure, para que o Senhor transforme, converta os corações desses familiares, desses pais, desses filhos, desses pais, desse marido, dessa esposa a esse marido. Estabeleça a paz e a ordem. E
que todos possam consultar o travesseiro do seu coração e sossegar, e dormir o sono do justo, em tempos de adversidade. Compor uma canção e adorar ao Deus da família. Assim oramos em nome de Jesus. O Senhor te abençoe. Abençoe a tua casa, a tua família, hoje e sempre.